Sua vida começa a mudar agora. É momento de oração. Um oferecimento dos amigos e mantenedores das igrejas Gerados pela Graça e Life by Grace Church nos Estados Unidos. Receba a unção que despedaça todo jugo em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus maravilhoso, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que não se estriba no seu próprio entendimento, mas que sempre está diante de ti dizendo: Senhor, é assim mesmo? Sonda-me, ó Deus, mostra para mim se estou errando neste ponto, naquele. O Senhor tem toda a liberdade. Muitos não buscam o Senhor por aquilo que Ele tem a dizer, mas já estão com o pacote pronto, querem apenas a bênção, meu Pai. Querem apenas que o Senhor confirme aquilo que já está no coração deles. Isso é muito perigoso. Ah, coisa maravilhosa, o Senhor disse para Daniel, capítulo 10, versículo 12. Daniel, desde o primeiro dia em que você aprendeu a se humilhar e ouvir ao Senhor, as suas orações são ouvidas. Quantas pessoas que não ouvem o Senhor, Pai, que querem ser ouvidas? A tua palavra diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 5 e versículo 9, aqueles que deixam de ouvir a tua palavra, a oração deles é abominável. Meu Deus, como é importante ouvir ao Senhor, e estar sempre aberto ao teu conselho. Como disse o salmista no Salmo 139, quão preciosos são para mim os teus pensamentos. E em Atos dos Apóstolos, Senhor, eles se reuniam para buscar o teu conselho, a tua direção, se comprometerem em níveis mais profundos e também se entregarem, né? Adorando o Senhor pelo que o Senhor é, te agradecendo pelo que o Senhor já fez e também querendo um nível mais profundo de consagração para uma frutificação que te glorifica. Hoje muitas vezes as pessoas vão através de campanhas para buscar apenas os interesses aqui dessa terra. Tua palavra diz em Filipenses 3,19 que aqueles só buscam as coisas dessa terra, são inimigos da cruz de Cristo. Estão sendo enganados pela serpente, porque a tua palavra diz que em Gênesis 1 e 2 o Senhor disse: chegou a serpente e falou exatamente o contrário, Pai. E eles ouviram o contrário e pensaram que não dava nada, ouviram o contrário do que Deus diz e morreram. Assim hoje o Senhor diz: o Senhor diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Aí vem o inimigo e diz B, não, busca as demais coisas e Deus te ama e tudo bem. E assim, meu Pai, eles estão novamente ouvindo a serpente, trocando o evangelho da santificação, do temor, das vestes brancas, do azeite transbordando, o evangelho do arrependimento, da santificação, do temor, o evangelho do comprometimento com as almas perdidas, as boas obras, o evangelho, meu Deus, que nós somos salvos para as boas obras, para um outro evangelho de mundanismo, carnalidade sem arrependimento, esse evangelho, meu Deus, do oba-oba, do vale tudo, o evangelho misturado, meu Pai, o evangelho, meu Deus querido, sem renúncia, sem cruz, esse evangelho, meu Deus, que gera mornos, é muito triste, meu Pai. A tua palavra diz que antes da sua vinda haveria uma apostasia, e que o Senhor entregaria o espírito do erro. Lá em 2 Tessalonicenses diz, Senhor, em capítulo 2, que o Senhor entregaria o espírito do erro àqueles que não temem o Senhor. E o inimigo tem enganado e cegado tanta gente, Pai. Mateus 24 diz que nos últimos dias haveriam tantos falsos profetas que, se possível, enganariam até mesmo os próprios escolhidos. Pai, quantas pessoas que já não raciocínio, não se humilham, não oram, não leem mais a palavra, só estão esperando pela bênção, meu Pai. Só vão ali na igreja por acaso, só para seus interesses aqui dessa terra. É claro que o Senhor tem bênção para essa terra, mas isso é secundário, meu Pai. Lugar de igreja não é lugar de campanha de bênção. Que vergonha, Pai. Que descaso, que desserviço, meu Deus. Quantas igrejas aí, meu Pai, fazendo campanhas com envelopes. Quantas igrejas, meu Pai, aí fazendo campanhas, meu Deus, para as coisas dessa terra, ao invés de levar o povo à santificação, a renúncia, o temor, gerando uma safra de crente misturado com mundanismo, esperando a bênção. Um monte de gente desconcertada esperando a bênção, meu Pai. Que triste, meu Deus querido. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Naquele dia, as virgens que não estavam preparadas, que não estavam com as vestes brancas, por quê? Porque a trombeta não estava dando o sonido certo. Não estava com as vestes brancas porque não foi pregado a santificação, não foi pregado o arrependimento, a renúncia. Então não estavam com as vestes brancas porque não estavam ouvindo o evangelho genuíno.
E também não tinha um azeite transbordando, meu Pai. Elas ficaram para a grande tribulação. Diz a tua palavra que aquelas que estavam preparadas, porque estavam se preparando, subiram. Meu Deus, como é triste ver que a maioria, meu Pai, a maioria está no evangelho da porta larga, o evangelho que não custa nada, porque não tem renúncia, não tem cruz, não tem transformação de vida, continua misturado com o mundanismo, mesmos gostos, as mesmas palavras, as mesmas atitudes, mas vão ali para buscar seus interesses, a prosperidade, a saúde, uma bênção aqui, outra ali, mas a vida está toda misturada, toda suja, meu Pai, despreparados para partir dessa terra. Nos ajuda a escapar desse evangelho, Pai.